expressar artisticamente algo negativo. Aquela escala infinita das emoções e atitudes ideológicas que vão desde a tragédia até a comédia, a sátira, a caricatura, fica excluída liminarmente do cosmos das evocações, do cosmos de evocações acessível à arquitetura, pela existência mesmo do seu modo de construir humano. Mas na frente ele vai ver a arquitetura, ela é incapaz de desfetichizar o mundo. Vai tratar isso na sequência. Em que consiste, no caso é uma questão que ele se coloca no capítulo da arquitetura, em que consiste o valor humano específico dessa privação única no campo da arte? Para responder essa questão, Lukács dirá que será necessário voltar historicamente à gênese da arquitetura, do fato de que ela só pôde nascer como arte real no período dos grandes impérios, especialmente nas grandes cidades. E isso só quando foi possível e necessário que a finalidade determinante da construção e estrutura dos edifícios tivesse um caráter coletivo. Com isso, Lukács julga que não será muito difícil iluminar a sua incapacidade da arquitetura expressar artisticamente algo negativo. No mundo conformado pela obra arquitetônica, o homem não pode apresentar-se ele mesmo como objeto da mímese. A produção de um mundo circundante realmente espacial e ao mesmo tempo adequado ao homem exclui uma conformação artística desse tipo. Como homem real, ele penetra neste mundo e sua relação adequada com este mundo não é a mímese, mas a sua existência real como homem nesse mundo. Nesse sentido, o sujeito que submete as forças naturais no sentido social do homem não pode ser senão geral coletivo. Mesmo o indivíduo das forças, mesmo o domínio das forças naturais, que expressa o poder das forças naturais, expressa esse domínio é o poder da sociedade, não do indivíduo, do enfrentamento da natureza. E mais ainda, a finalidade subjacente à construção é de modo insuperável, imediatamente coletiva. Por essas razões, Lukács considera que seria uma deformação dos fatos ver nessa incapacidade da arquitetura de expressar algo negativo uma renúncia e uma pobreza. Ele vai dizer o seguinte: muito pelo contrário, essa negação de toda a negatividade é o fundamento da singular peculiaridade da arquitetura, a saber, que só ela é capaz de revelar diretamente o ser social geral de um período, as determinações sociais impostas à vida através de múltiplas mediações dos fatos, das ideias, etc. Como uma vocação imediata dos indivíduos, sensível e significativa. O pacto social que penetra toda a arte, ainda que muito mediadamente, aparece na arquitetura com toda a pureza. O não ser da negatividade cresce até converter-se em uma madura positividade. Assim sendo, é nessa exclusão da negatividade da presença de qualquer luta que Lukács localiza a riqueza evocadora e a modalidade das formações arquitetônicas, que se combina ainda com o fato de que, em sua conformação artística, se tem, antes de tudo, a transformação do geral em particularidade, enquanto que a singularidade fica tão excluída do seu âmbito quanto a negação. Essa massiva constrição da necessidade social da arquitetura faz com que sua eficácia histórica seja mais hábil do que em qualquer arte, o que tem a ver, de acordo com Lukács, precisamente com o caráter afirmativo, sem reservas, diretamente da arquitetura como arte. Somente através da interação entre os problemas dialéticos, histórico e materialista, Lukács considera possível compreender a questão decisiva para a concepção histórico-materialista da arte. Isso vai aparecer lá nos capítulos, quando está discutindo da ontologia, o desenvolvimento desigual das artes. O desenvolvimento exatamente da história. O desenvolvimento, ele vai usar a arquitetura para expor, falar da questão do desenvolvimento desigual, tanto na gênese quanto no desenvolvimento das artes singulares, quanto em sua eficácia
imediata e social. Dita colaboração pode contribuir para a destruição de analogias esquematizadoras. Ele vai lembrar que uma coisa que ele está desenvolvendo, pense nos paralelismos injustificados do tratamento da música e da arquitetura. O materialismo dialético mostra que a duplicidade da mimes que se encontra em ambas tem características totalmente diversas. E as investigações de histórico-materialistas mostrariam que, de modo contraposto, como uma mesma evolução histórico-social atuou sobre ambas. Os últimos séculos, o Carlos vai falar exatamente isso, os últimos séculos assistiram simultaneamente um novo florescimento da música e uma arquitetura esmagada por uma grave problemática e fenômenos decadentes, a partir do Renascimento com a arquitetura barroca. Os primeiros sintomas dessa decadência, Lukács localiza no período do Barroco, invadido pelo que ele chama a categoria da fachada, de fachada. Tem uma nota, não poder referir, vai mostrar como essa categoria de fachada destrói a unidade originária da relação entre os espaços internos e os espaços internos, e ele vai localizar isso, vai chamar dos primeiros fenômenos decadentes. As notas dizem respeito à transição dessa postura do renascimento, da arquitetura renascentista para a arquitetura barroca. O amadurecimento dessas tendências tornou possível, Lukács falando, nos grandes edifícios, aplicar nos grandes edifícios e quarteirões das grandes cidades modernas, fachadas góticas, renascentistas ou barrocas, de acordo com a moda. Está começando a tratar, é incrível, porque ele passa em revista não só as concepções estéticas arquitetônicas, especialmente do idealismo, mas passa em revista toda a historiografia da arte sobre a arquitetura. Ele conhece a arquitetura, como conhece também a literatura. Então, para a gente situar a maneira como ele vai tratando a questão da arquitetura. Portanto, ele vai localizar, vai entrar agora no período do ecletismo, mostrando como que esse período, está falando sobretudo a partir do século XVIII, segunda metade, mas especialmente a partir da segunda metade do século XIX. E ele faz, olha, de acordo com a moda, a gente começa a observar que essa dissolução, a categoria de fachada, vai fazer com que a arquitetura entre nesse período, que ele considera que eu também fui decadente. A continuidade desse processo, que atingiu sua expressão maior no ecletismo arquitetônico do século XIX, representava no plano formal para Lukács o resultado dos compromissos políticos que, naquele momento, a burguesia estabeleceu com as classes dominantes anteriores e compromissos através dos quais tentava evitar uma democratização radical, está falando da segunda metade do século XIX, da sociedade, e sobretudo do avanço do proletariado socialista. Para realizar esses fins, essa burguesia tinha que recolher ideologicamente uma parte do legado feudal absolutista e desenvolver, além disso, sua própria ideologia a favor da sua própria, uma respeitabilidade antiplebeia para converter-se assim em salvaguarda da segurança social. A arquitetura pós-moderna tem isso, essas visitas a estilos pretérios. Aí há evidentemente, uma semelhança muito grande. Isso o Lukács está nos anos 50. Com o ecletismo, Lukács, através do desenvolvimento da arquitetura, mostra, através do desenvolvimento da arquitetura, como uma mesma evolução social, histórico-social, pode atuar de modo hostil ou favorável às artes. Estão lembrados que ele já se referiu à questão do desenvolvimento de outras artes relacionadas à arquitetura. O Lukács vai dizer o seguinte: o fato que nesse período, os últimos 5 séculos, o fato de que o período desse beco sem saída da arte arquitetônica haja produzido ao mesmo tempo na pintura o florescimento do expressionismo francês, na literatura figuras como Dickens, Keble, Gottfried Kieder, Ibsen e as músicas de Wagner, Brahms e Verdi, mostra claramente a correção da tese. Ele está falando da nossa tese,
acerca da especial sensibilidade da arquitetura para a tarefa social que recebe. Um quadro, ele vai comentar, muito parecido a este, do posterior, entre aspas, e apaixonado movimento de reação ao ecletismo, do ponto de vista dos princípios. Reação essa que é identificado por Lukács desde a segunda metade do século XX. Ele está falando aqui do movimento moderno, né, da arquitetura a partir do final da segunda metade do século XIX. Olha que coisa, hein? Lukács vai dizer o seguinte: por mais justificada que tenha sido toda a crítica da arquitetura nesse período ao ecletismo, nenhuma dessas críticas conseguiu chegar ao ponto da questão, a decadência da missão social da arquitetura como consequência da existência humana sob o capitalismo. Essa passagem aqui eu vou ter que fazer uma notinha. Isso mostra que o Lukács conhecia o debate da arquitetura moderna. Mesmo com todas as questões, né, nos anos 50, ele está, evidentemente, em condições melhores, né, de acompanhar, mas ele sabia, ele conhecia o debate. Entretanto, do seu ponto de vista, esse tipo de crítica era impossível, pelo fato de que a decisão de abordar superficialmente o ecletismo historicista partia em grande parte das posições de um capitalismo puro, que não tivesse mais que buscar apoio ideológico em nenhum lugar do passado. Mesmo considerando os diferentes motivos, as diversas correntes que estavam em disputa e na discussão daquele período, para Lukács, decisivo é que dada a decomposição da lição social da arquitetura, a tarefa básica de criar um espaço para o homem por meio da transposição das potências construtivas da edificação em visualidade, ficava aqui tão recusada ou ignorada, ainda que por outras motivações, como no academicismo depreciado, pomposo e comercial. Assim, detrás dessa radical eliminação de todas as tradições, que é como se diz lá em carioquês, se passou o cerol, né, quem conhece um pouco, em todas as tradições, né, o Lukács vai dizer, por trás dessa demolição, enfim, né, da eliminação de todas as tradições, detrás desse apelo a uma arquitetura pura, se encontra o espírito do conformismo, exatamente igual ao da época do ecletismo, ainda que com outros conteúdos e outras formas, de acordo com a transformação social. E não podia ser de outro modo, porque, como mostramos, o princípio afirmativo é essencial na arquitetura. Eu vou pular, porque já estou quase terminando, para não tomar um tempo dos companheiros. Essa tendência que se identifica para Lukács, se intensifica, em razão dos próprios fundamentos desantropomorfizadores da mídia arquitetônica, leva a Lukács para considerar que, no caso da arquitetura, isso é muito mais fácil. Ele vai falar do geometrismo, né, que ele considera um princípio anti-humano. Aí tem toda uma discussão também, que não vamos poder entrar nela. Dentre os motivos, né, ele vai falar que favorece a moderna técnica arquitetônica, o domínio do geometrismo. No dizer de Lukács, ele vai falar um pouco sobre esse geometrismo, no dizer de Lukács, as ideologias fetichizadoras próprias do período imperialista apoiam como é natural tais tendências anti-humanas, cujo efeito se percebe em todas as manifestações ideológicas e artísticas da época. Nessas, entretanto, é possível notar que, ao contrário da arquitetura, se desenvolve. Isso é interessante porque ele fala, a arquitetura não pode fazer essa luta. Ele fala, essa luta ininterrupta entre a submissão, a adaptação e o conformismo com a situação fetichizada do homem dessa época é uma rebelião mais ou menos consciente contra ela. Ele basta aludir a figuras tão significativas como Thomas Mann ou Bela Barra para que esse antagonismo se manifeste profundamente, pujantemente. Ao evidenciar que a manifestação desse antagonismo é mais débil nas artes plásticas, na literatura e na música, por conta de suas específicas formas de reflexo, Lukács dirá de que na arquitetura essa luta é impossível. A luta estética contra a fetichização na arquitetura não pode... Desculpe. A luta não é contra, vai falar em seguida. A luta estética contra a fetichização
não pode consistir senão em descobrir e conformar artisticamente nas formações coisificadas, cristalizadas como objetos, as relações humanas que a elas subjazem real e objetivamente. O caráter imediato, intensamente social da arquitetura como arte impossibilita tal oposição. É possível desmascarar poeticamente, sem necessidade da própria crítica, da fetichização da forma ao mundo desfetichizado. Ao contrário, a ruptura arquitetônica com a fetichização não poderia acontecer se não colocando no lugar do aniquilado espaço do homem outro espaço faticamente novo. Mas isso não é possível nas condições sociais do presente. Tem uma parte que ele vai recuperar uma questão que você ontem, né, do Renascimento. Ele vai mostrar para ele como no Renascimento a divisão social do trabalho ainda a possibilidade, né, a emergência de um passo por conta da luta da burguesia, né, contra, enfim, a Idade Média, né, e o feudalismo. E eu vou terminando agora com a parte final. Lá no final, eu não consegui resumi-lo mais, mas fique paciência, porque senão fica muito picado e a gente não consegue expor na sua lógica. Para terminar, estou lendo, ao evocar na estética a definição de poesia, ele vai fazer uma discussão muito interessante, nós tivemos aqui ontem, vai mostrar como o racionalismo, que ele falava, está em moda, duas concepções do racionalismo, as concepções do mundo, irracionalistas e racionalistas. Ele vai mostrar, eu estou fazendo essa leitura, mostrando que o racionalismo arquitetônico, né, é a expressão edilícia, né, daquele racionalismo aderente, né, daquela racionalidade capitalista, né, que está operando já no período da segunda metade do século XIX, no período do capitalismo tardio. Ao evocar na estética a definição de poesia de Arnold, Matthew Arnold, Lukács escreveu que a criação artística é ao mesmo tempo descobrimento do núcleo e crítica da vida, o que ajuda a compreender sua defesa da missão social da obra de arte e o seu juízo estético sobre ela, que está lá naquela epígrafe. O de que a arte verdadeira, a arte boa, é aquela capaz de se contrapor ao sentido efetivamente regressivo dos padrões humanos societários do mundo capitalista. A época inteira condenada, que a arquitetura, por conta de seu caráter afirmativo e da destruição de sua mimes estética, está obrigada a figurar. Oscar Niemeyer gosta de dizer que o dia em que a vida for mais humana, mais solidária, aí sim os prédios vão ter um feitio diferente. É difícil saber se ele leu o capítulo dedicado à arquitetura. Mas Lukács, ao demonstrar a impossibilidade de se colocar em lugar do aniquilado espaço do homem, nas atuais condições históricas e sociais, um outro espaço faticamente novo, certamente estaria de acordo com ele quanto às relações entre arquitetura e emancipação humana. Gostaria de terminar com uma homenagem a Nicolas Tertuliano, citando uma passagem sua sobre as relações entre a arte e a emancipação humana na obra de Lukács. Está naquele livro, né, que eu tive a honra de traduzir, o pensamento do último lugar. A frase do Tertuliano é a seguinte, o artigo que eu traduzi, e a frase é de lá. Qual é a frase do Tertuliano sobre as relações entre arte e emancipação humana na obra de Lukács? Lukács permaneceu até o fim fiel à sua aspiração de unir em uma só a ideia de revolução e humanismo integral. Sua estética e seus princípios, sua estética e seus juízos estéticos o testemunho. Passo a palavra, então, professora Esther. Bom dia a todos. Virou obrigatório
Não precisa? Bom, mas bom dia, pronto, acabou. Bom dia. Tá, obrigada. Se minha voz falhar, vocês me perdoem, por favor. Em primeiro lugar, isso não é simplesmente algo protocolar, é sincero de minha parte, realmente sincero. Eu gostaria de agradecer, em particular, ao professor Marcos Del Moio e ao professor Antônio Carlos Mazeu pelo convite, mas, sobretudo, parabenizá-los, e assim como a comissão organizadora do evento, por todo esse trabalho monumental que eles fizeram, de reunir aqui pessoas, professores, pesquisadores, que trabalham a obra de Lukács, e assim como também conseguiram reunir aqui nesse grande auditório, e eu não estou sendo demagoga ao fazer isso, uma grande quantidade de jovens que mostram, o que só demonstra o interesse pelo pensamento do Lukács, pela questão da emancipação humana, embora, infelizmente, a maior parte das obras do Lukács não tenham sido ainda publicadas em português. Várias referências que o Miguel Veda fez a obras importantes do Lukács ainda não foram publicadas. A estética, a grande estética, tem uma tradução em castelhano. Não sei se todas as bibliotecas possuem esse texto de fundamental importância. Aqui tem, então, aqui na Unesp de Maio já tem, então, estou sendo aqui informada pelo professor Mazeu. O que mostra essa tarefa, esse desafio para a gente de traduzir essas obras. Teoria do Romance, que é uma das obras mais conhecidas e festejadas do jovem Lukács, só foi traduzida em português em 2004, não foi? Então, nós estamos muito atrasados nisso, nós estamos realmente muito atrasados. História e Consciência de Classe também foi traduzida há pouco tempo, ainda bem que com o prefácio ou pós-fácio, como queira, de 1967, daí a importância também do trabalho da editora da UFRJ, do Carlos Inácio Coutinho e do José Paulo Neto, em publicar aqueles 2 volumes sobre, 3, desculpe, sobre Lukács. E também eu gostaria de lembrar a vocês, já que se trata de uma mesa sobre a estética, que evidentemente nenhum de nós 3 tem possibilidades em meia hora de abarcar minimamente a riqueza e a contribuição do pensamento do Lukács nessa esfera. Foi um tema ao qual ele se dedicou, a maior parte da vida dele foi dedicada a esse tema, desde a juventude até a grande estética, que foi publicada em 1963. E eu recomendo vivamente que vocês leiam, nesse sentido, a obra do Tertuliano chamada Lukács, Etapas do Pensamento Estético, publicada pela editora da Unesp, porque se trata de um trabalho realmente fidedigno, um trabalho de análise da evolução das ideias estéticas do Lukács, que é muito importante para a gente aqui no Brasil. Daí a importância da leitura dessa obra para aqueles que já têm conhecimento de algum texto ou de grande parte dos textos do Lukács, ou para aqueles que ainda não têm. Bom, eu, assim como meus colegas de mesa, eu vou me deter a um ponto específico, e como aqui já foi dito várias vezes, e o Miguel acabou de repetir aqui no início, não só em torno da obra do Marx, há fantasmas, embora ele mesmo tenha dito que espectros rondam a Europa em 1848, ou seja, há fantasmas em que sentido? No sentido de que a recepção do pensamento do Marx ao longo do século XX foi extremamente problemática, para não dizer trágica.
e guardadas as devidas proporções, porque não quero aqui colocar Lukács e Marx no mesmo patamar, embora eles estejam próximos, tendo em vista aquilo que o marxismo produziu ao longo do século XX, né? Há fantasmas que rondam também o pensamento do Lukács. O Miguel apontou a questão Brecht-Lukács. Eu vou me debruçar aqui sobre um assunto espinhoso, um assunto delicado. Me atrevo a fazer isso em homenagem aos que estão aqui presentes, em homenagem em dois sentidos. Para aqueles que leram esse texto, que é o Goethe e seu tempo, para aqueles que conhecem a polêmica em torno da suposta existência de um romantismo revolucionário, entre aspas, em Lukács, que não só teria caracterizado a sua fase pré-marxista, mas também a ideia, a tese levantada por muitos intérpretes do Lukács, muitos deles gabaritados, inclusive. Eu não estou falando de pessoas não gabaritadas, estou referindo a interpretações de pessoas que efetivamente conhecem e estudam o pensamento do Lukács, mas eu ouso aqui a questionar essa colocação, bem como eu vou tentar aqui resgatar a análise que o Lukács faz do Sturm und Drang, cuja tradução literal seria tempestade e fúria, expressão utilizada no romance cujo autor agora não me lembro, vocês me perdoem, se alguém me lembrar, por favor, alguém se lembrar, por favor. Enfim, foi utilizado pela primeira vez por esse escritor, que o Miguel felizmente lembra. Klinger, século XVIII, não tem tradução em português, mas tem em castelhano. Então, o título do meu texto, que é extremamente provocativo para aqueles que conhecem esse debate e para aqueles que não conhecem, é uma advertência. Olha, quando vocês se depararem com teses desse tipo, lembre daquilo que Esther falou na Marília Vermelha, como disse ontem o Ivo. Eu estou de vermelho. Bom, o título do meu texto é Lukács, crítica romântica ao capitalismo ou, entre aspas, romantismo revolucionário. Afinal, o que há no Lukács? O que houve no Lukács? Uma crítica romântica ao capitalismo ou um romantismo revolucionário, entre aspas, como alguns intérpretes insistem nessa direção? Ora, é alguma coisa notória, mas, ao mesmo tempo, mal conhecida, a crítica radical e correta, do meu ponto de vista, de Lukács ao romantismo. E como eu disse há pouco, é preciso aqui que a gente se detenha nessa meia hora que eu já falei, 5 minutos, enfim, sobre esse ponto. Porque não falta nem mesmo quem queira sustentar que haja e que permaneça válida uma lição revolucionária, faço questão, entre aspas, esse revolucionário, do romantismo e do messianismo, inclusive com e através de Lukács, o que já é, por si, um simples paradoxo e, eu ouso dizer, um escândalo. Seja como for, paradoxo ou escândalo, é necessário que seja afastado de forma enérgica, a bem de um mínimo de rigor no tratamento da obra lucatiana, e não só da obra lucatiana, mas do próprio marxismo. O que está em questão aqui não é simplesmente o pensamento do Lukács, mas é também o marxismo.
Lukács fala criticamente sempre. Ele fala criticamente, isso não é um pleonasmo. E se for, ele é proposital. Lukács fala criticamente sempre de crítica romântica ao capitalismo e não de romantismo revolucionário. Fazer com que uma expressão seja tomada pela outra, ou sugerir que haja uma sinonímia entre elas, ou seja, que são expressões sinônimas, é promover, a respeito desse importante complexo temático, o desentendimento das análises lucatianas, que, de novo, a meu ver, são centrais para o conjunto de sua obra. Em outros termos, é toldar voluntária ou involuntariamente o que essas expressões são excludentes, elas não são sinônimas. Que expressões? Crítica romântica ao capitalismo e romantismo revolucionário. Elas são excludentes e não há nenhum, na obra do Lukács, no pensamento do Lukács, principalmente depois da virada que ele deu nos anos 30, nenhum sinônimo, elas não podem ser consideradas como expressões que tenham similitude, aproximação. Quando, de algum modo, é forçada qualquer afinidade entre Lukács e o romantismo e seus derivados, é desviada, como também rebaixada, aquilo que aqui está importando para mim, a herança marxiana que ele assumiu. Lukács foi, em certa época, sem dúvida, como vocês viram aqui na mesa sobre o jovem Lukács, ele foi tributário da crítica romântica ao capitalismo. Ele foi. Mas não do romantismo revolucionário, de novo coloco o revolucionário entre aspas. Por que coloco entre aspas? Porque eu considero que falar de romantismo revolucionário é uma verdadeira contradição nos termos. E mais, é algo que não encontra lastro, que não encontra base, que não encontra fundamento na obra do Lukács. Mesmo porque sua crítica ao romantismo, ou seja, a crítica que Lukács faz ao romantismo, está vinculada, por contraposição, a um dos eixos fundamentais do conjunto de toda a sua investigação e de todo o seu esforço intelectual, em torno do qual se manteve empenhado por toda a vida. Qual que foi? Quem conhece minimamente as obras de Lukács sabe que ele se debruçou quase que de forma total sobre a história real do classicismo alemão. E também a Aufhebung, a superação desse classicismo alemão feito por Marx. Ora, a criação ou a reconstituição de um Lukács romântico, parênteses, operação esta sim de natureza romântica na acepção negativa do termo, tanto no sentido de um salto para trás, como no sentido de desrazão teórica, como no sentido de irracionalismo, que ontem foi trazido à baila aqui, integra o que já foi chamado de mitificação do jovem Lukács. E tem por orientação básica fazer a defesa de suas fases pré- e proto-marxista. Eu não estou aqui desconsiderando a importância destas fases. Eu não estou desconsiderando aqui a importância dos trabalhos do Lukács nesta fase. Mas o que me interessa, sempre me interessou, foi o Lukács marxista. Então, o que está aqui em jogo, que eu quero, no fundo, contestar, é isso que, infelizmente, aconteceu. A mitificação do jovem Lukács, em grande parte por Adorno, a mitificação do jovem Lukács, e tem por orientação básica fazer a defesa de suas fases pré- e proto-marxista, fazendo o quê? Fazendo com que essas fases pré- e proto-marxista
marxistas sejam contrapostas ao período culminante de sua evolução, o platô de chegada de onde desenvolveu sua obra propriamente marxista. Essa é a questão de fundo. Trata-se do ponto extremo de uma tendência anterior que converte história e consciência de classe em cima da obra lucatiana, em ponto mais elevado da obra lucatiana, a partir da qual pretensamente dar-se-ia o declínio e a decadência do autor. Essa é uma tese muito conhecida, muito disseminada, e exatamente por isso eu quero chamar atenção para esse problema. Por força da inclinação dessas linhas, a valorização passa a alcançar as obras anteriores e, coerentemente com o diapasão dessa analítica regressiva, é recuperado o pathos romântico, que também supostamente não só traspassaria toda a obra juvenil, mas seria a pedra angular de seu significado e valor. Assim, são altamente valorizadas, por exemplo, sólidas convergências entre a teoria do romance e o espírito da utopia de Ernest Bloch. Vocês vão encontrar autores que fazem essa convergência entre a teoria do romance e o espírito da utopia de Ernest Bloch, assim como são sublinhadas com euforia a influência exercida por história e consciência de classe sobre a escola de Frankfurt. Quanto mais essas correlações são identificadas com correção, tanto mais é evidente para a infelicidade dos propósitos de tais análises a falsidade das teses centrais que as animam, quais sejam o romantismo de Lukács e o valor revolucionário do romantismo. Então, aqui estão em questão duas teses. O romantismo de Lukács, que não só transpassaria toda a obra, mas está naquela tendência de análise que pega o Lukács até a história de consciência de classe e coloca a história e consciência de classe como o ápice de sua produção, e tudo aquilo que foi produzido após pode ser descartado. É o Lukács marxista, é o Lukács que se submeteu à objetividade, é o Lukács que se submeteu ao stalinismo. E a segunda tese é o valor revolucionário do romantismo. Ora, romanticizar Lukács obriga a torná-lo caudatário das tendências conservadoras e irracionalistas de pensamento que subvertem a própria história da cultura alemã, por exemplo, do Sturm und Drang, Tempestade e Fúria, de Herder, Goethe e ainda de Hegel e Hölderlin, manifestações, no mínimo, antecipações do romantismo, velando com isso por completo o caráter do classicismo alemão e sua cortante distinção daquele qual, do romantismo. Isso é tanto mais relevante se não for cometida a atrocidade de deixar de lado o fato de que para Lukács, e aqui eu cito do livro Goethe e seu tempo, ou Goethe e sua época, na tradução da Grijalvo, na tradução em castelhano. Eu cito Lukács. A preocupação ideal e estética com a grande literatura alemã tem sido um elemento decisivo de toda a minha vida, que principiou na mais remota juventude e que não terminou nunca. São palavras dele que estão consubstanciadas logo no início dessa obra. Na tradução em castelhano está em torno da página 7 ou 8, ou seja, é logo no início. E mais,
a minha observação, e que nesta condição de empenho investigativo, ele refutou aquelas teses, produzindo um balanço objetivamente radical da cultura alemã. Nesse campo, o Lukács desfaz a tentativa do que ele chamou de história reacionária, de contrapor de forma áspera o desenvolvimento cultural alemão ao, eu cito, movimento histórico da ilustração ou esclarecimento ou iluminismo, vocês podem traduzir à vontade, do jeito que vocês quiserem, refutando a imputação de que os grandes ideólogos progressistas do renascimento nacional alemão tenham alimentado um chauvinismo francófobo, ou seja, existe essa tese, uma tese que quer derrubar, que quer desfazer o classicismo alemão, e o esforço do Lukács nesse livro, que é de seu tempo e em outros também, é exatamente o oposto. Mehring, o próprio Lukács recorda a análise de Mehring, havia demolido a tese da francofobia o quê? Dos alemães, nesse período, ao evidenciar, a propósito de Lessing, que a crítica do Lessing, a Corneille e Voltaire estava ligada à luta contra a pseudocultura das pequenas cortes alemãs e que sua polêmica tinha por arrimo não apenas Sófocles, Shakespeare, mas também e sobretudo a bandeira ilustrada de terror. Essas últimas são as palavras do próprio Lukács. A falsificação cresce, é muito mais corrosiva a respeito do Sturm und Drang, quando a história oficial e reacionária elabora de um lado, palavras do Lukács, a contraposição entre a concepção histórica do mundo patente no Sturm und Drang e o suposto historicismo da ilustração. Por outra parte, utiliza como segundo ponto de apoio o quê? A história reacionária da cultura alemã, do Sturm und Drang. Utiliza como segundo ponto de apoio a contraposição mecânica, esse é um ponto importante, entre razão e sentimento, para chegar assim à tese do suposto irracionalismo da literatura alemã da época. Lukács continua: essa última tese não necessita do menor esforço de refutação, pois, palavras à frente, linhas assim, à frente ele segue, pois o modo que a moda falsificadora chama de irracionalismo na ilustração alemã é, na maioria dos casos, um intento de superar a lógica formal dominante até então. A questão do historicismo está muito relacionada com o anterior. O anti-historicismo da ilustração, diz o Lukács com todas as letras, é uma pura lenda inventada pela reação romântica. E ele continua: sem dúvida, também neste ponto, há uma evolução ulterior por parte do desenvolvimento alemão. Porém, essa evolução não procede no sentido do pseudo-historicismo romântico. Ele dá, por exemplo, a universalidade histórica de Herder como uma precursora da concepção dialética hegeliana do mundo. Em verdade, sustenta Lukács, há todo um século, desde meados dos 800, de sistemática falsificação histórica que deformou totalmente o quadro da literatura alemã. Então vejam o esforço de Lukács em restaurar o classicismo alemão, em resgatar o jovem Goethe, em resgatar o valor da obra de Schiller. Então, o que faz Lukács? Ele diz: o lugar comum da história burguesa da literatura e da sociologia vulgar, de que a ilustração e o Sturm und Drang se contrapõem de modo irreconciliável, contraposição que vem ser o melhor expediente ideológico para degradar a ilustração
em favor das posteriores tendências reacionárias presentes no romantismo. Então, o que ele quer resgatar esse período, que ele considera pré-romântico, seria o classicismo alemão, e é por meio dessa tentativa de resgate é que a gente tem condições de verificar quão falsa é a tese de que há no Lukács, após 1930, a presença de um romantismo, e de quão falsa é a tese de que Lukács teria sido um partidário do romantismo revolucionário, verdadeira contradição em termos, como eu disse no entanto. Então, a falsa ruptura entre a Ilustração e o Sturm und Drang tem por base a afirmação de que a Ilustração não havia tomado em conta mais do que o entendimento, o intelecto, e em troca, por hipótese, o Sturm und Drang teria sido uma elevação do sentimento, do ânimo, do instinto vital contra a tirania do entendimento. O Lukács, nesse livro, em outros textos, ele vai demonstrar, aqui eu não tenho tempo, aqui é apenas a minha intenção, é uma provocação, é uma denúncia, em épocas de gripe suína, é uma vacina contra esse tipo de tese. Ora, Lukács contra-argumenta contra essa, que ele considera ser a falsa ruptura entre a Ilustração e Sturm und Drang. E ele contra-argumenta com duas questões que aqui é importante referir. Primeiro, ele pergunta: do que consistiu o entendimento da Ilustração? O que é o entendimento na Ilustração? O que é o entendimento no Iluminismo? O que é o entendimento na Aufklärung? Segundo, seus representantes da Ilustração, vanguarda ideológica da burguesia, não reconheceram na ciência, na arte e na vida nada mais do que suportava a análise do entendimento humano e manifestaram, ele se pergunta, algum desprezo pela vida efetiva dos homens? A vida afetiva, desculpa, porque é tanta efetividade, que afetiva virou efetiva. É afetiva, de afecções, de sentimentos, de paixões. Um texto importante aqui para o Lukács, um livro importante, é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Quem não leu, que nem diz um amigo meu, pelo amor de Deus, tudo junto, leia. A análise que ele faz dos sofrimentos do jovem Werther rejeitam essas lendas e falsificações que tanto embaraçam e corrompem até hoje, e na atualidade, mais do que antes, não só a realidade factual, mas lastimavelmente envolve a própria projeção dos atos que os imperativos do presente e de futuro colocam como necessidade dramática e incontornável. No que tange ao mal afamado entendimento versus sentimento, razão versus sentimento, razão versus afeto do iluminismo, a resposta é direta e contundente e tem a força da evidência irrecusável que a corrosão e as filosofias da desconstrução, hoje em dia tão em voga, só podem cobrir de detritos. Palavras do Lukács. Estou parecendo? Esqueçam o que eu falei. Citação do Lukács. É uma crítica sem compromissos da religião, da filosofia infectada de teologia, é uma crítica das instituições do absolutismo feudal, é uma crítica dos mandamentos da moral feudal religiosa, etc.,
E é facilmente compreensível, continua ele, que essa luta sem meios termos dos ilustrados resultem em algo insuportável do ponto de vista ideológico para uma burguesia já tornada reacionária. Em suma, trata-se da produção do falso por uma necessidade ideológica profunda, gerada na contraposição, esta sim, do ódio da burguesia reacionária à ilustração revolucionária. Então, vamos dizer, essa mitificação, essa deformação do classicismo alemão para Lukács é resultado da história oficial burguesa, da história oficial da burguesia já tornada reacionária contra o iluminismo revolucionário. Ele tenta fazer esse resgate. Não sei se ontem eu não pude vir porque eu estava preservando minha voz. Como diz o Tertulian, esse clima do chão, esse clima do campo que está fazendo aqui em Marília acabou com as minhas cordas vocais. Eu não sei como é que eu estou conseguindo falar. Bom, o Domenico Lossurdo, no texto, diz, foi preciso que um pensador marxista, num determinado momento, porque não tinha nenhum outro pensador que pudesse fazer isso, foi preciso um pensador marxista como Lukács que denunciasse o irracionalismo. Da mesma forma, nós podemos considerar que foi preciso um crítico, um filósofo da arte, um esteta, como Lukács, já marxista, que tenha, por diversas vezes, se esforçado em resgatar o classicismo alemão, sobretudo o jovem Goethe, não o velho Goethe, que já acabou por se tornar conformista, mas o jovem Goethe, Goethe e Schiller, sobretudo, para desconstruir aquilo que a história oficial tinha feito deles. Então ele cita, por exemplo, a crítica de Lessing à dramaturgia de Corneille. É um exemplo de que ele cita que o Lessing critica, denuncia o que na dramaturgia de Corneille. Diz o Lessing, a concepção do trágico por Corneille é inumana. Corneille ignora o ânimo humano, a vida afetiva. Por quê? Porque preso às convenções cortesãs e aristocráticas de sua época, não pôde oferecer mais do que construções puramente intelectuais. Ou seja, ainda segundo Lukács, a grande polêmica teórico-literária de ilustrados como Diderot e Lessing se voltava contra as convenções nobiliárquicas, combatem-nas em toda a linha e criticam tanto sua frieza intelectual quanto sua ilogicidade. Entre a pugna, a luta de Lessing contra a frieza da tragédie classique, da tragédia clássica, e sua proclamação dos direitos da inteligência, por exemplo, em matéria religiosa, não há a menor contradição, afirma Lukács. A generalização dessa análise pontual rende a conclusão de que, nos confrontos ideológicos cruciais pelo novo, o novo, tanto humano quanto social, cito Lukács, nunca se trata em realidade, a não ser apenas na fantasia apologética dos ideólogos reacionários, fecha parênteses, de uma luta entre uma qualidade abstrata e isolada do homem e outra não menos isolada e abstrata, por exemplo, o impulso vital contra o entendimento, o sentimento contra o entendimento e assim por diante. Ou, de forma ainda mais ampla, valendo agora para a generalidade das contradições sociais, Lukács diz: na vida social essas contradições são rígidas, nem são dadas de uma vez para sempre, ou melhor, aparecem de um modo sumamente regular, de acordo com a irregularidade do próprio desenvolvimento social.
encontra uma solução aparentemente satisfatória para todo o estágio e logo, com a evolução ulterior da sociedade, reapareçam intensificadas em um nível superior. Então, o que o Lukács faz? Aquilo que é característico dele, não faz uma sociologia da literatura, de forma nenhuma, mas ele configura os liames de realidade e extrai desses liames da própria realidade toda uma tessitura reflexiva, tessitura essa, argumentos reflexivos esses, que protegem contra a simplificação mistificadora ou a gratuidade especulativa, tantas vezes ungida com os olhos da profundidade, sempre que é feita a defesa do sentimento contra a racionalidade. Então, nesse sentido, pode aparecer a verdade do Sturm und Drang em sua própria complexidade e através do melhor dos meios, suas produções e seus autores. Como eu disse, para exemplificar isso, basta rolar os nomes de Goethe e de Schiller, como eu adverti, tomados Goethe e Schiller, mais Goethe do que Schiller, em sua mocidade, quando os sofrimentos do jovem Werther habita o mesmo plano dos dramas juvenis de Schiller, abertamente revolucionário, o plano dos dramas revolucionários para Lukács. Ambos têm, né, na mocidade essa dimensão revolucionária que é importante aqui frisar. E eu cito Lukács nesse sentido. O período juvenil de Goethe e de Schiller é a última culminação artística do período ilustrado pré-revolucionário. Tanto sua prática juvenil quanto as teorias artísticas a ela concomitantes se erguem sobre os ombros da ilustração anglo-francesa do século XVIII. Elas constituem o último resumo importante da especificidade do realismo artístico da ilustração do período evolutivo da burguesia anterior à Revolução Francesa. E nesse sentido ele cita, ele refere abundantemente a correspondência de Schiller e Goethe. De modo que o delineamento lucatiano do Sturm und Drang não apenas descobre os vínculos estruturais que o Sturm und Drang possui com o iluminismo, mas também sua condição de polo extremo deste na fase pré-revolucionária. Então, o Sturm und Drang foi o polo culminante na fase pré-revolucionária, razão pela qual o associa particularmente através de sua análise do Werther ao pensamento de Rousseau, ninguém mais, ninguém menos do que Rousseau, no qual aparecem pela primeira vez em posição dominante os aspectos ideológicos da realização plebeia da Revolução burguesa. Ora, se nós, aqui não há tempo, mas se fosse possível aqui eu me deter mais nas análises que Lukács faz de Goethe e Schiller, que aqui é impossível, nós teríamos condições de constatar que se trata de uma via analítica que desvenda os enlaces. Por isso que eu digo que não é uma sociologia da literatura que Lukács faz. E nem mesmo quando ele era neokantiano, influenciado por Zimmer, pelos neokantismo, nem mesmo naquela época ele era tupur o neokantiano. Quanto mais agora. Não há uma sociologia da literatura. O que ele faz? Ele desvenda os enlaces entre a obra, no caso a obra literária, a particularidade nacional, Alemanha, e a universalidade de certos eventos mundiais que Lukács, por essa via, pôde determinar que a produção
do jovem Goethe, eu volto a assinalar, é do jovem Goethe, é uma continuação da linha de Rousseau. Com isso, a análise lucatiana não confere ao jovem Goethe a condição de revolucionário, nem mesmo algo próximo da posição juvenil de Schiller, por isso que eu disse, há diferenças entre Goethe e Schiller, mas distinguindo obra de autor, que é algo que Lukács sempre faz, a subjetividade imediata do autor, ele distingue a subjetividade do autor da sua subjetividade estética, ele realiza a apreensão de que, cito, no sentido da vinculação íntima com os problemas básicos da Revolução Burguesa, as obras do jovem Goethe significam uma